que Nikola herdou sua imaginação criativa e sua memória fotográfica. Tesla cresceu em um ambiente paradoxal. De um lado, a disciplina rígida do pai, do outro, a genialidade intuitiva da mãe. Essa fusão moldaria sua mente. A infância de Tesla não foi apenas de descobertas. Ela também foi marcada pela dor. Quando tinha 5 anos, seu irmão mais velho, Dane, morreu em um acidente de cavalo. Nikola presenciou a cena e ficou profundamente traumatizado. Para o pai, Dane era o filho prodígio, aquele que herdaria o legado da família. Depois da tragédia, Tesla passou a viver sob a sombra da memória do irmão. Talvez, em parte, sua obsessão por inventar e provar seu valor tenha surgido daí, da necessidade de mostrar que ele também poderia ser extraordinário. Desde muito pequeno, Nikola mostrava sinais de genialidade incomum. Ele tinha alucinações visuais, imagens vívidas que surgiam diante de seus olhos, muitas vezes acompanhadas de flashes de luz. Essas visões, que poderiam ser interpretadas como distúrbios neurológicos, acabaram se tornando a base do seu processo criativo. Tesla conseguia visualizar invenções inteiras em sua mente, girá-las, desmontá-las e remontá-las mentalmente, sem precisar desenhar. Mais tarde ele diria: "Não construo protótipos. Eu imagino a máquina na minha mente. Posso testá-la ali, corrigir falhas, aperfeiçoar detalhes. Só depois, quando está perfeita, é que a construo." Além disso, Nikola tinha uma memória fotográfica impressionante. Era capaz de decorar livros inteiros e recitar páginas de memória. E ainda dominava línguas com facilidade. Ao longo da vida, falaria pelo menos 8 idiomas fluentemente. Durante sua infância, Tesla estudou em escolas locais em Smiljan e depois em Gospić. Mas foi em Karlovac, durante o ensino secundário, que ele encontrou a paixão que guiaria toda a sua vida. Um professor de física fez experimentos demonstrando eletricidade estática, faíscas e correntes simples. O jovem Nikola ficou absolutamente fascinado, como se aquelas faíscas despertassem algo que já estava dentro dele. Ele começava a passar horas sozinho, imaginando formas de controlar a eletricidade, sonhando com invenções, rabiscando ideias. Mas sua juventude foi interrompida por uma grave doença. Em 1873, aos 17 anos, Tesla contraiu cólera. A epidemia assolava sua cidade e, sem antibióticos ou tratamento adequado, a mortalidade era altíssima. Nikola ficou meses entre a vida e a morte, sofrendo convulsões, febres e diarreia intensa. O pai, desesperado, prometeu que, se o filho sobrevivesse, não o forçaria mais ao sacerdócio e o enviaria à melhor escola de engenharia da Europa. Tesla sobreviveu. E, fiel à promessa, seu pai abriu caminho para que ele seguisse os estudos em ciência e tecnologia. No entanto, Nikola também era inquieto. Com 18 anos, sabendo que podia ser recrutado para o exército do Império, fugiu para o interior e viveu meses em contato com a natureza, caminhando por florestas e montanhas. Lia vorazmente, meditava, observava fenômenos naturais. Esse período de retiro fortaleceu ainda mais sua imaginação e seu gosto pelo isolamento. Tesla nunca foi um jovem comum. Onde outros buscavam diversão, ele buscava respostas para os mistérios do universo. Depois de sobreviver ao cólera, Tesla estava decidido a seguir o caminho da ciência. Seu pai, fiel à promessa, abriu espaço para que ele tivesse acesso ao ensino superior. E em 1875, Nikola ingressou no Politécnico de Graz, na Áustria, uma das instituições mais renomadas da época em engenharia e tecnologia. Logo no primeiro ano, Tesla demonstrou ser um aluno fora do comum. Enquanto a maioria dos estudantes se esforçava para cumprir o mínimo exigido, Tesla passava 16 horas por dia estudando. Entrava na biblioteca às 3 da manhã e só saía às 11 da noite. Seus professores ficaram tão impressionados com sua dedicação que escreveram cartas ao pai.
alertando que Nikola poderia literalmente morrer de tanto estudar. Nesse primeiro ano, ele foi aprovado em 9 matérias, quase o dobro da carga obrigatória. Mas, em vez de receber aplausos em casa, Tesla foi surpreendido com a frieza do pai, que teria dito apenas: 9 matérias? Muito bem, agora vamos almoçar. Esse episódio marcou Tesla profundamente. Ele acreditou que o pai não reconhecia seu talento. Só anos depois, descobriria que, na verdade, Milutin apenas queria evitar que o filho levasse sua obsessão ao extremo. Foi em Graz que Tesla teve contato com máquinas elétricas mais complexas. Assistiu a demonstrações de motores movidos por corrente contínua, o sistema que ainda dominava o mundo. Mas, mesmo jovem, percebeu que havia limitações graves: faíscas, sobrecarga, perda de eficiência. Tesla começou a imaginar que deveria haver um outro caminho, algo diferente da corrente contínua, uma ideia que só floresceria plenamente anos mais tarde, a corrente alternada. Mas a vida de Nikola não se resumia a números e teorias. Na tentativa de se enturmar com colegas, Tesla começou a frequentar bares e mesas de jogos. O jovem tímido, solitário, de repente descobriu um novo fascínio: as cartas. Ele mergulhou de cabeça no vício do jogo. Passava noites apostando, perdendo e ganhando dinheiro. Em pouco tempo, perdeu até a mensalidade da faculdade em apostas. Tesla, mais tarde, reconheceria que esse foi um dos períodos mais vergonhosos de sua vida. Ele chegou a dizer: "Eu venci grandes batalhas contra máquinas, mas perdi miseravelmente para as cartas." Embora tenha conseguido recuperar parte do dinheiro em uma última jogada, essa fase deixou marcas. Mostrava que por trás do gênio disciplinado havia também um homem vulnerável, com fraquezas muito humanas. Quando chegou o fim do terceiro ano em Graz, Tesla já não era o mesmo estudante brilhante do início. Seu vício no jogo, somado à sua tendência de estudar apenas o que lhe interessava, o afastou das disciplinas oficiais. Nos exames finais, simplesmente não tinha estudado o suficiente. Pediu mais tempo aos professores, mas foi negado. Resultado: ficou sem notas. Com medo da reação da família e envergonhado pelo fracasso, Tesla abandonou a faculdade. Sem diploma, sem dinheiro e com um futuro incerto, desapareceu por um tempo, refugiando-se na cidade de Maribor, na Eslovênia. Em Maribor, Tesla viveu uma espécie de exílio voluntário. Trabalhava como simples desenhista técnico durante o dia e, à noite, voltava ao velho vício das cartas, jogando com aposentados nas praças. Ele tinha apenas 23 anos, mas sua vida parecia sem rumo. Até que, certo dia, seu pai apareceu em Maribor para implorar que ele voltasse para casa. Tesla recusou. Não queria encarar a família, mas a polícia local interveio. Como ele não tinha autorização para morar ali, foi obrigado a retornar a Gospic. Pouco depois, a tragédia. Seu pai morreu. A relação dos dois nunca foi simples, mas a morte deixou Tesla em choque. Agora, sem diploma e sem a orientação do pai, Tesla estava verdadeiramente perdido. Os tios, percebendo o potencial do sobrinho, decidiram ajudá-lo. Juntaram dinheiro e o enviaram para Praga, em 1880, para estudar na Universidade Carolina. Mas havia um problema. Tesla chegou tarde para o período de matrículas. Além disso, não dominava o grego e o tcheco, línguas obrigatórias para algumas cadeiras. Assim, só pôde assistir a aulas como ouvinte, sem direito a notas oficiais. Mesmo assim, Tesla absorveu conhecimento em filosofia, matemática e ciências, consolidando sua visão de mundo. Em 1881, Tesla conseguiu seu primeiro emprego sério, eletricista-chefe em uma companhia de telégrafos em Budapeste, Hungria. Foi lá que, durante uma caminhada com um amigo em um parque, teve uma visão que mudaria a humanidade. Pegou um graveto, desenhou no chão o esquema de um motor movido por corrente alternada e disse: "Eu vejo claramente. Ele funcionará sem escovas, sem faíscas.
Um motor perfeito. Naquele instante, Tesla não sabia, mas havia acabado de conceber o projeto do motor de indução, uma invenção que transformaria para sempre a maneira como a eletricidade seria usada no mundo. Depois da experiência em Budapeste, onde teve a visão quase profética de seu motor de indução, Tesla seguiu sua vida em busca de novas oportunidades. E como se estivesse sempre no lugar certo, no momento certo, logo foi parar no coração da Revolução Elétrica Europeia. Em 1882, Tesla conseguiu um emprego na Companhia Continental Edison, em Paris, ligada diretamente à empresa de Thomas Edison. Era uma época em que a Europa fervilhava com inovações. Bondes elétricos, iluminação pública e as primeiras centrais geradoras de energia. Tesla trabalhou instalando sistemas elétricos em diferentes cidades e, com sua mente inquieta, logo começou a aperfeiçoar os equipamentos. Ele não se contentava em apenas executar ordens, sempre via maneiras de melhorar motores, dínamos e sistemas de iluminação. Foi em Paris que Tesla começou a ganhar fama entre engenheiros locais. Seus colegas diziam que ele parecia ver a eletricidade com a mente, como se entendesse instintivamente os caminhos invisíveis percorridos pelos elétrons. E foi também em Paris que ele se aproximou de Charles Batchelor, um engenheiro inglês muito próximo de Edison. Batchelor ficou tão impressionado com o talento de Tesla que recomendou pessoalmente: "Você precisa ir para a América. Lá está o futuro. Lá está Edison. E você será reconhecido." Tesla não tinha dúvidas. Os Estados Unidos eram o palco onde poderia transformar suas ideias em realidade. Em junho de 1884, Nikola Tesla embarcou em um navio rumo a Nova York. Ele tinha 28 anos, um passaporte, 4 centavos no bolso, uma carta de recomendação de Batchelor e a mente cheia de invenções. A travessia não foi simples. Tesla quase perdeu suas malas, sofreu com enjoos, mas carregava dentro de si uma chama que nada poderia apagar: a convicção de que mudaria o mundo. Pouco depois de chegar, Tesla foi levado diretamente à Edison Machine Works, a famosa fábrica de Thomas Edison. Naquela época, Edison já era considerado um dos maiores inventores vivos. Ele havia patenteado a lâmpada incandescente, criado sistemas de iluminação urbana e era visto como o mago de Menlo Park. Para Tesla, conhecer Edison era quase como um jovem músico conhecer Beethoven em pessoa. Mas os dois gênios eram muito diferentes. Edison era prático, direto e pragmático. Confiava mais em tentativa e erro do que em cálculos matemáticos. Tesla era metódico, teórico e visionário. Planejava cada detalhe em sua mente antes de sequer encostar em uma ferramenta. Esse contraste se tornaria o combustível de uma das rivalidades mais famosas da história da ciência. Quando Tesla foi apresentado a Edison, Charles Batchelor teria dito: "Conheça um jovem que poderá fazer grandes coisas por você." Edison, com seu humor seco, respondeu: "Ah, ele pode? Muito bem, vamos ver o que esse garoto é capaz de fazer." Tesla começou a trabalhar de imediato. Seu primeiro grande desafio foi corrigir falhas em dínamos utilizados para alimentar sistemas de navios. E, em uma das ocasiões mais lembradas, Tesla passou uma noite inteira trabalhando. Quando Edison o encontrou na manhã seguinte, brincou: "Vejo que você também passou a noite em uma festa." Tesla, sério, respondeu: "Não, Sr. Edison. Passei a noite resolvendo seu problema." O episódio deixou Edison surpreso, mas também desconfortável. Tesla acreditava que seu trabalho seria valorizado. Conta-se que Edison prometeu pagar $50.000, uma fortuna para a época, se Tesla conseguisse redesenhar e melhorar os geradores de sua companhia. Tesla aceitou o desafio, trabalhou incansavelmente e conseguiu. Quando foi cobrar a recompensa, Edison teria dado uma risada e dito: "Tesla, você não entende o nosso humor americano." Para Tesla, aquilo não foi piada, foi uma humilhação. Ele percebeu que Edison
não via nele um parceiro, mas apenas um empregado. Além disso, Tesla acreditava firmemente que o futuro estava na corrente alternada, enquanto Edison defendia com unhas e dentes a corrente contínua. Essa divergência não era apenas técnica, mas filosófica. Para Edison, mudar o sistema significava destruir seu império. Para Tesla, insistir na corrente contínua era como querer segurar o progresso com as mãos. Cansado das decepções, Tesla pediu demissão depois de apenas 6 meses de trabalho com Edison e, para piorar sua situação, ficou sem recursos financeiros. De inventor promissor, Tesla se viu reduzido a cavar valas em Nova York por apenas $2 por dia, um dos momentos mais sombrios de sua vida. Ele diria mais tarde: "Foram dias de miséria, mas aprendi o que significa ser resiliente. Aprendi que mesmo na escuridão, a faísca do futuro não se apaga." Após romper com Edison, Tesla viveu dias amargos em Nova York. Imagine, um dos maiores cérebros da humanidade, cavando valas por míseros $2 por dia. Para muitos, esse teria sido o fim de um sonho. Mas para Tesla, foi apenas uma pausa. Ele carregava dentro de si uma visão que não podia ser apagada. O motor de corrente alternada que havia concebido anos antes, ainda no parque em Budapeste. Foi nessa fase sombria que conheceu 2 empresários ligados à companhia Western Union. Eles ficaram impressionados com suas ideias e juntos criaram uma nova empresa, a Tesla Electric Company, em 1887. Com o apoio desses sócios, Tesla finalmente teve os recursos para transformar em realidade aquilo que até então só existia em sua mente. Tesla apresentou ao mundo seu motor de indução de corrente alternada, movido por um campo magnético giratório. Esse conceito pode soar abstrato, mas é uma das invenções mais revolucionárias da história. Em vez de depender de escovas e contatos mecânicos que se desgastavam rapidamente, o motor de Tesla funcionava de maneira mais limpa, mais eficiente e praticamente indestrutível. Ele não apenas inventou um motor, ele criou o coração pulsante da era elétrica moderna. Até hoje, mais de 130 anos depois, motores de indução baseados nos princípios de Tesla estão presentes em fábricas, eletrodomésticos e até veículos elétricos. Para entender a importância dessa invenção, precisamos explicar a diferença entre os 2 sistemas que estavam em disputa: corrente contínua, CC, defendida por Edison. Os elétrons sempre se movem no mesmo sentido, em fluxo constante. Problema: a CC é extremamente ineficiente para transmitir eletricidade a longas distâncias. A energia se perde no caminho. Corrente alternada, CA, defendida por Tesla. Aqui, o sentido da corrente muda periodicamente. Vantagem: a CA pode ser transmitida em alta voltagem a longas distâncias, com pouca perda. Depois, é facilmente reduzida para uso doméstico. Em termos simples, com a corrente alternada, era possível levar energia barata para milhares de casas a quilômetros de distância. Tesla compreendeu isso muito antes dos outros. Edison, preso ao seu próprio império de corrente contínua, não queria aceitar. O trabalho de Tesla chamou a atenção de um magnata industrial, George Westinghouse, dono da Westinghouse Electric Company. Westinghouse era visionário o suficiente para perceber que a corrente alternada era o futuro e precisava das patentes de Tesla. Em 1888, Westinghouse comprou os direitos das patentes de Tesla, pagando o equivalente a milhões de dólares e oferecendo ainda um contrato de royalties sobre cada quilowatt-hora gerado por seus motores. Se esse contrato tivesse sido mantido até o fim, Tesla teria se tornado um dos homens mais ricos da história. Mas esse capítulo ainda viria mais tarde. Por ora, parecia que tudo estava dando certo. Tesla finalmente tinha apoio, dinheiro e reconhecimento. Mas Edison não iria deixar barato. Quando percebeu que sua corrente contínua estava ameaçada, iniciou uma campanha agressiva contra Tesla e Westinghouse.
Ele contratou engenheiros e até médicos para provar que a corrente alternada era mortalmente perigosa. Um desses homens foi Harold Brown, que fazia demonstrações públicas eletrocutando animais.